a primeira live de aquecimento do evento Endocrinovete. Eu sou a Lê e ensino médicos e veterinários a identificar e tratar doenças endócrinas para que possam se destacar no mercado de trabalho. Então, se você é veterinário, curte aqui e me segue para não perder nenhuma dica. Nessa live de aquecimento de hoje, eu vou falar especificamente para você, médico veterinário, quando suspeitar de uma doença endócrina. Epa, tem gente me perguntando aqui, o que é uma live de aquecimento? É o aquecimento para um evento que está chegando, chamado Endocrinovete, o Workshop Endocrinovete. Nesse evento, eu vou te entregar de graça, assim, de bandeja, o passo a passo como identificar e tratar as doenças endócrinas, para que você possa se destacar no mercado de trabalho. Então, se você quer garantir a sua inscrição gratuita nesse evento que está chegando, digita aí evento e aí você vai receber um link com a sua inscrição gratuita, ok? Então vamos lá, gente, vamos ao que interessa, né? Quando suspeitar de uma doença endócrina, porque é fácil, quando a gente está numa aula, eu vou dar uma palestra sobre hipotireoidismo, eu vou dar uma palestra sobre hipercortisolismo, eu vou dar uma palestra sobre hipoadrenocorticismo. Fica muito fácil, né, gente? Agora, quando suspeitar de uma doença endócrina, né? E assim, eu gosto de facilitar a vida de vocês. Então, vamos lá. Olha como a endocrinologia é fácil. A gente tem aquela dor, aquele medo, né, da endocrinologia, mas ela é simples, linda e maravilhosa. Então, vamos lá. Olha só como os hormônios... Primeiro conceito que a gente tem que ter, que os hormônios, eles têm efeitos sistêmicos. Vamos pegar uma coisa da nossa vida prática. Vamos lá, vamos pensar na nossa puberdade, né? Que é a coisa que todo mundo passou pela puberdade. Todos os médicos veterinários que estão aqui me seguindo, assistindo essa live, passaram pela puberdade. Na puberdade, nosso corpo sofre várias mudanças. Então, a gente tem mudanças físicas, né? No caso da mulher, o crescimento das mamas, o crescimento dos pelos pubianos e a modificação da voz. A mesma coisa acontece com os homens, né? Então, quando aumenta as concentrações de testosterona, eles ganham músculo, eles criam pelo, muda o tom de voz, desenvolve lá o gogó, né? Então, é um conceito bem interessante do que os hormônios, quando eles caem na circulação, eles têm efeitos sistêmicos, eles agem em todos os locais. Inclusive, olha só, os hormônios fazem crescer o pelo, mas por outro lado, os homens desenvolvem calvície na maioria das vezes, né? Então é isso que a gente tem que enxergar. Os hormônios caem na circulação e têm efeitos diferentes dependendo em que órgão ele chega. E a gente fica concentrado muitas vezes em pensar numa ação específica do hormônio. Então vamos desmistificar isso? Vamos lá. E vocês podem me mandar recadinho aqui. Tô acompanhando vocês, hein? Muita gente conhecida. Vamos lá, sabadão, estudando endocrinologia. Vamos lá. Então, vamos só. Quer ver como é fácil? Me respondam o seguinte. Qual é o hormônio que estimula a eritropoiese? Então, a produção de hemácias, ela é estimulada por um hormônio. Qual que é o hormônio que estimula a eritropoiese? Hein? Vamos lá. A eritropoetina, né? Vocês sabem, a eritropoetina estimula a eritropoiese. Ok, mas agora onde vem o a mais? Não é só a eritropoetina. Isso, Alice, eritropoetina, muito bem. Todo mundo tá respondendo, Alberto também respondeu a eritropoetina, legal. Agora, tem outro hormônio que age na medula óssea e estimula a eritropoiese? E eu já vou adiantar, sim, existem outros hormônios. Aí ficou um pouquinho mais difícil, né? A eritropoetina é o hormônio primeiro que a gente lembra. Ok, esse era o objetivo, né? Nós estamos aqui pensando, né? Eu estou trazendo a dica de quando suspeitar de uma endocrinopatia. Legal, o hormônio
eritropoetina. Agora, vamos pensar numa doença endócrina onde a gente tem anemia. Tem uma doença endócrina onde a gente tem anemia? Vocês sabem de uma doença endócrina onde a gente tem anemia? Tempo, pá, vamos rapidinho. Vocês têm que ser rápido aqui, vamos lá. Para eu poder dar todas as dicas para vocês o máximo possível, né? Isso, Alice. Hipotireoidismo. Então, olha só que interessante. Então, a eritropoetina estimula a medula a produzir as hemácias. No hipotireoidismo, a gente também tem anemia. Então, isso significa, né, no hipotireoidismo, que é deficiência da produção de hormônio tireoidiano. Se na falta de hormônio tireoidiano a gente também tem anemia, isso significa que o hormônio tireoidiano também regula a eritropoiese. Olha que legal, né? Então, o hormônio tireoidiano também estimula a eritropoiese. Legal. Vamos pensar em mais uma coisinha. Vou fazer uma pergunta para vocês. No hipotireoidismo, a gente tem problema com a pelagem do cão? Sim ou não? Respondam para mim aqui. Vocês estão muito bem, ó. O Beto foi o primeiro, agora sim. Então, no hipotireoidismo, na deficiência do hormônio tireoidiano, nós vamos ter o quê? Alopecia ou rarefação pilosa, simétrica, bilateral, que geralmente poupa a cabeça e extremidade dos membros. Então, a gente tem um comprometimento na pelagem do cão que tem hipotireoidismo. O que mais que a gente tem no cão com hipotireoidismo? Vamos lá. A frequência cardíaca do cão que tem hipotireoidismo, ele é diferente da frequência cardíaca dos pacientes que não têm hipotireoidismo? Tem uma característica, aparece alguma coisa de diferente nesse paciente que tem hipotireoidismo, pensando na frequência cardíaca? Vamos ver. Areta Borges, isso mesmo, eles fazem bradicardia, eles têm uma diminuição da frequência cardíaca. O hormônio tireoidiano, quando cai na circulação, né, e age lá no coração, ele estimula a frequência cardíaca e a força de contração do coração. Então, o hormônio tireoidiano, ele é cronotrópico e inotrópico positivo. E olha que interessante, quanta coisa diferente o hormônio tireoidiano faz. Então, quando ele cai na circulação, e vai lá para a medula, ele estimula a eritropoiese. Quando ele cai na circulação e vai para o coração, ele aumenta a força de contração do coração e ele aumenta a frequência cardíaca. Quando ele cai na circulação, o hormônio tireoidiano, ele regula o ciclo do folículo piloso, né? Então, ele é importante para estimular o crescimento do folículo piloso. Então, olha só que interessante, a gente chegou aqui numa coisa bem legal com relação aos hormônios e o tema dessa live, né? Quando suspeitar de uma endocrinopatia. As doenças endócrinas, elas causam manifestações clínicas sistêmicas, porque os hormônios, eles geralmente, ou quase sempre, e eu acho que não existe nenhuma exceção, na verdade, eles agem em vários tecidos. Então, as doenças endócrinas causam manifestações clínicas sistêmicas e também vão causar alterações laboratoriais sistêmicas. Então, se ela tem ação sistêmica, quase todos os sistemas ou sistemas que são foco daquele hormônio também vão estar alterados. Então, o que a gente vai encontrar nos exames complementares pensando no hipotireoidismo? A gente vai encontrar anemia, a gente vai encontrar aumento de colesterol ou aumento de triglicéridos, ou as duas coisas, exatamente porque os hormônios tireoidianos, eles também regulam enzimas que participam do metabolismo dos lípides. O que mais? Olha, tem uma coisa bem interessante, bastante comum no paciente que tem hipotireoidismo, que é a mucocele biliar. Os hormônios tireoidianos, eles regulam o esfíncter de Oddi, ele regula o relaxamento do esfíncter. E aí, o que acontece? Pacientes com hipotireoidismo têm 2 a 3 vezes mais chance de fazer mucocele biliar do que os que não têm.
Então, olha que lindo, a gente já está começando a entender quando eu devo suspeitar de uma endocrinopatia. Devo suspeitar de uma endocrinopatia quando eu tiver manifestações clínicas sistêmicas e alterações laboratoriais sistêmicas. Ah, Alessandra, mas como eu vou saber se eu estou diante de várias doenças ou uma única doença? E aí, então, a gente vai para os diagnósticos diferenciais. Então, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa ter uma lista de diagnósticos diferenciais. E aí, o que aparecer? As nossas listinhas. A doença que se repetir na nossa lista é a nossa doença, é o nosso diagnóstico, né? Então, aí fica fácil. Então, vamos pegar o nosso paciente com rarefação pilosa ou alopecia, o nosso paciente bradicárdico, o nosso paciente anêmico, e vamos fazer uma lista. Quais são as causas de anemia? No caso do hipotireoidismo, a gente vai ter uma anemia normocítica, normocrômica, não regenerativa. Então, a gente vai precisar fazer o quê? A gente vai precisar fazer os diagnósticos diferenciais de todas as doenças que causam anemia, né? E aí, obviamente, a gente tem que descartar logo de cara as doenças infecciosas. Mas doenças que causam anemia, doenças crônicas causam anemia, doenças inflamatórias crônicas, que é a anemia da inflamação, anemia oxidativa. A gente tem as hemoparasitoses, a gente pode ter as doenças hepáticas, doente renal, né? Então, a gente tem que fazer os diagnósticos diferenciais. Faz uma listinha das doenças que causam anemia. Tem que excluir pelo menos as principais, né? Então, as hemoparasitoses, né? Ehrlichia, Babesia. Se você tá numa região endêmica, principalmente, não pode esquecer de testar para leite. Na verdade, a gente deveria testar todos os pacientes, mas principalmente se eu estiver diante se eu estiver numa região endêmica, doença renal, doença hepática, as doenças hemolíticas, as doenças inflamatórias crônicas, né? Então, a gente tem que descartar as endocrinopatias, que aí nós temos duas. Daqui a pouco a gente vai falar dessa segunda, mas uma delas realmente é o hipotireoidismo. E já queimando a largada e fazendo spoiler, a gente tem também o hipoadrenocorticismo, né? Então, olha só, né? Vamos lá, inclusive, vou lembrar vocês de novo, para quem tá entrando agora, que eu vou ensinar você de forma gratuita o passo a passo como identificar e tratar as doenças endócrinas, num evento que está chegando aí, chamado Workshop Endocrinovet. Então, para você se inscrever gratuitamente nesse evento, Workshop Endocrinovet, que está chegando aí, digita a palavra evento, que você vai receber um link com a sua inscrição gratuita. E aí eu vou te ensinar como identificar e tratar as endocrinopatias. Beleza? Continuando aí, quando suspeitar de uma doença endócrina. As endocrinopatias causam manifestações clínicas sistêmicas e alterações laboratoriais sistêmicas. Junto a isso, eu preciso fazer o quê? Preciso fazer os diagnósticos diferenciais, né? Não posso esquecer dos diagnósticos diferenciais. Não pode queimar a largada. Beleza, vamos falar ainda. Vou voltar na medula óssea. Vamos lá. Você estava indo tão bem na medula óssea. Então, vamos pensar o seguinte. Eu tenho a eritropoetina estimulando a medula óssea a produzir hemácia. Eu tenho o hormônio tireoidiano, que vocês já acertaram, que age lá na medula óssea. E tem um outro hormônio que é bastante importante também para promover a eritropoiese. Vou dar uma pista para vocês, né? Então, vamos lá. Pense sempre nas situações de extremo, que fica mais fácil. Uma situação extrema fica mais fácil para vocês entenderem, né? Pensa numa outra doença endócrina, onde você tem alteração no eritrograma. Então, vamos lá. A gente falou de eritropoetina, falamos de hormônio tireoidiano. Vamos pensar em uma outra doença endócrina que altera a eritropoiese. Vamos ver. Já teve uma pessoa que já respondeu aqui. Vamos ver se mais alguém vai responder.
O Marcos respondeu cortisol. Isso. O cortisol faz o quê? Estimula ou inibe a eritropoiese? Cortisol, ó, a galera tá afiada. Cortisol. Sim, o cortisol, ele estimula a eritropoiese. Assim sendo, no hipoadrenocorticismo, a gente vai ter anemia. No hipoadrenocorticismo, exatamente. Ótimo. Vamos pensar em outra situação. O cortisol. Vamos ver aonde mais ele age, o cortisol. O cortisol age na pele? Age no folículo piloso? Pacientes com excesso de cortisol têm manifestação dermatológica? O paciente cursa com anemia? Sim, né? O paciente com hipercortisolismo, ele também fica alopécico, né? O paciente com hipercortisolismo, ele tem também, eu falei anemia, será? Tava com anemia na cabeça, né? Voltando, né? O paciente com hipercortisolismo, ele faz alopecia? Ele faz alopecia, né? Então, o cortisol, ele age inibindo o crescimento, né, do pelo. Ele inibe, ele faz... Roberto, falei anemia, né? Em vez de alopecia. Ai, Jesus, vamos lá. Sabadão, né, gente? Então, isso aí. O excesso de cortisol inibe o crescimento do pelo. Ele deixa o folículo na fase de catágeno. Então, para de crescer o pelo. Então, ele cursa com alopecia. Então, o cortisol regula o crescimento do pelo. E olha só, de novo, olha que interessante. O cortisol lá na medula estimulava a eritropoiese. Então, no hipocortisolismo, na deficiência de cortisol, o paciente ficava anêmico. O cortisol, a minha segunda pergunta, ele altera o folículo piloso, o crescimento? Sim, ele inibe o crescimento do folículo piloso. Então, em excesso, a gente vai ter alopecia. E no sistema cardiovascular, será que o cortisol também tem uma ação no sistema cardiovascular? Vocês sabem me dizer? Vamos ver. No sistema cardiovascular, o cortisol age no sistema cardiovascular? Ah, se eu tenho dúvida, vamos lá pensar. Vamos pensar no paciente que tem hipercortisolismo. O paciente que tem hipercortisolismo, ele é hipertenso? Ele faz hipertensão? Sim, né? Ele faz hipertensão. Então, cortisol age no sistema cardiovascular, junto com a adrenalina e com a noradrenalina. Né? Isso mesmo, bichos de bigodes. Faz hipertensão, faz taquicardia. Por quê? Porque ele sensibiliza a ação das catecolaminas. Então, a gente tem um paciente com eritrocitose discreta, a gente tem um paciente com alteração na pele, na pelagem, a gente tem um paciente hipertenso, pode ser taquicárdico. De novo, as endocrinopatias causam manifestações clínicas sistêmicas. E o que a gente vai encontrar na alteração dos exames desse paciente que tem hipercortisolismo? Eritrocitose, a gente vai ter dislipidemias, porque o cortisol também regula as enzimas do metabolismo de lípides. A gente vai ter uma outra coisinha, isostenúria ou hipostenúria. A densidade urinária vai ficar mais baixa, porque o cortisol inibe a ação do ADH, que é o hormônio antidiurético. Então, a gente vai ter uma alteração laboratorial, densidade urinária baixa, que repercute, que na verdade a gente vai observar o relato do tutor do quê? Poliúria e polidipsia. Então, olha só. Olha quanta coisa acontece com esse paciente, E o cortisol aumenta o apetite, o cortisol faz o paciente ganhar peso, Então,
olha quantos sistemas estão envolvidos aí nessa doença. Então, as doenças endócrinas causam manifestações clínicas sistêmicas e alterações laboratoriais sistêmicas. E isso que chama atenção. É um grupo de sintomas, é um grupo de alterações laboratoriais. E aqui, lembra que além disso, manifestações clínicas sistêmicas, alterações laboratoriais sistêmicas, a gente tem sempre a nossa listinha de diagnósticos diferenciais. Então, a gente tem que trabalhar com a nossa base mínima de dados, né? E aí, uma outra alteração que chama muito a nossa atenção é o quê? O aumento da atividade da fosfatase alcalina nesses pacientes que têm Cushing. A fosfatase alcalina fica extremamente elevada. E não sei se vocês já estão familiarizados, existem diferentes tipos de isoenzimas da fosfatase alcalina, né? Tem a isoenzima induzida pelo corticoide, a isoenzima óssea e a hepática. No caso do Cushing, a que mais aumenta é a corticoide induzida, tá? E aí, de repente, alguém pode ter a brilhante ideia e falar assim, eu tô com um paciente com a fosfatase aumentada, eu não sei se ele é Cushing ou não, então eu vou dosar a fosfatase e as isoenzimas para saber se for a corticoide induzida, então meu paciente tem Cushing. Qual que é a má notícia para vocês, galera? A má notícia é que a isoenzima corticoide induzida, ela aumenta em qualquer doença, porque as doenças fazem inflamação. E toda inflamação causa aumento da enzima corticoide induzida, tá? Então, as doenças, de uma forma geral, vai fazer a corticoide induzida. Então, a isoenzima a gente faz basicamente para quê? Só para a gente ter certeza que não é uma doença hepática, tá? Então, aí, de novo, eu dei o exemplo da fosfatase alcalina exatamente para a gente fazer os diagnósticos diferenciais, né? Encontrei a fosfatase alcalina aumentada, vamos ver se não tem inflamação nesse paciente. Então, boca, doença periodontal, as neoplasias, de mama, as doenças inflamatórias osteoarticulares, então elas todas vão aumentar a isoenzima da fosfatase induzida por corticoide. Então a gente tem que fazer esses diagnósticos diferenciais. E todo dia a gente recebe muito paciente indicado para a gente atender no consultório simplesmente pelo fato da fosfatase estar aumentada. Então a gente tem que pensar aí nos diagnósticos diferenciais. Com relação às dislipidemias, o aumento de colesterol ou o aumento de triglicérides, que a gente vê no paciente que tem Cushing, principalmente quem tem aumento de triglicérides, né? Então vamos pensar nos diagnósticos diferenciais. Então, quem tem Cushing geralmente tem aumento de triglicérides, mas ele pode ter aumento de colesterol também. Então, quando a gente atende um paciente com dislipidemias, a gente tem os diagnósticos diferenciais para fazer também. Geralmente, os cães não têm aquela forma genética, como é bem comum em humanos, né? À exceção de algumas raças. Por exemplo, o Schnauzer, que tem a hipertrigliceridemia idiopática do Schnauzer, ou algumas raças que têm aumento de colesterol, o Rottweiler, o Beagle, o Pastor de Shetland, né, que são uma das raças que tem a hipercolesterolemia idiopática. E aí a gente tem as doenças endócrinas que causam as dislipidemias, no caso do hipotireoidismo, que causa aumento de colesterol, e a hipertrigliceridemia, que é mais comum no paciente que tem Cushing. A obesidade pode levar a aumento de colesterol e triglicérides, mas geralmente são aumentos discretos, tá? O Marcos disse aqui a síndrome nefrótica. Sim, a síndrome nefrótica vai levar a aumento aí do colesterol também, bem lembrado, né? Dieta também, assim, gente, é muito difícil a dieta sozinha levar a uma dislipidemia. A obesidade sim, mas geralmente são índices pequenos, né? Aumentos mais representativos geralmente estão relacionados às doenças endócrinas ou às doenças primárias, né? As doenças genéticas, a hipertrigliceridemia, a hipercolesterolemia primária, mas que não é muito comum, tá? É pouco comum na nossa rotina. Então, gente, olha só,
Para uma live, a gente não tem tempo de te entregar muita coisa, né? De contar tudo para vocês. Mas eu acredito que já deu pra gente ter uma ideia aí, que vocês terão uma ideia quando desconfiar de uma endocrinopatia. Eu vou desconfiar de uma endocrinopatia quando eu tiver manifestações clínicas sistêmicas, alterações laboratoriais sistêmicas e eu fizer a minha listinha de diagnósticos diferenciais. Então, gente, inclusive, se vocês querem aprender o passo a passo como identificar e tratar as endocrinopatias, tá aqui um convite, eu vou entregar para vocês de graça esse passo a passo para você, médico veterinário, se destacar no mercado de trabalho, tá? Para isso, vocês precisam digitar aqui para mim a palavra evento, que aí vocês vão receber gratuitamente a inscrição de vocês. Então, nesse curso, nesse evento, nesse workshop da Endocrinovet, tá chegando por aí, tá próximo. Se você quer não perder essa oportunidade, digita aí evento para você receber gratuitamente, tá? Então, essa é a nossa primeira live de aquecimento. Aquecimento para quê? Para o nosso workshop que tá chegando por aí. E se você é médico veterinário e não quer perder essa oportunidade, digita aí a palavra evento, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem me mandar uma pergunta, eu ainda tenho um tempinho para responder para vocês. Tem alguma perguntinha aí sobre suspeitas das endocrinopatias? Hein? Quando desconfiar? Mas não é verdade? Assim, quando a gente tá na palestra de hipotireoidismo, palestra de hipercortisolismo, fica fácil, né, gente? Difícil é você ter o start de desconfiar que você tá diante de uma doença endócrina. Deixa eu ver se alguém vai me mandar uma perguntinha. Não tô vendo perguntas aqui, não. Então, já que vocês não me mandaram nada, eu vou dar mais uma colherzinha de chá para vocês aqui. Olha só. Sobre as dermatoses de origem hormonal, né? Que o pessoal sempre pergunta também bastante sobre as dermatoses de origem hormonal, porque elas são muito características, né? Elas sempre poupam a cabeça e extremidade de membros, não é verdade? Então, isso é característico. E aí, gente, pensando em diagnósticos diferenciais, geralmente a biópsia não vai te ajudar na maioria das vezes, principalmente dentro dos diagnósticos diferenciais, a gente tem as doenças endócrinas com repercussão cutânea e a gente tem a tal da alopecia X, que não é uma endocrinopatia, é um quadro dermatológico apenas. Se você biopsiar a pele desses pacientes, né, a gente não vai conseguir diferenciar a alopecia X de uma doença endócrina como o hipotireoidismo ou principalmente o hipercortisolismo, que nós vamos ter aqui um quadro atrófico, tá? Então não vai fazer o diferencial aí. E também das dermatoses de origem dos hormônios sexuais, tá? Então também fica aí a dica. Pessoal, vou me despedindo, mas eu ainda volto no início da semana que vem, na verdade durante toda a semana que vem, eu tô de volta com as lives da Endocrinovet pra gente conversar, porque eu estou aqui para ensinar vocês, eu sou a Alessandra, estou aqui para ensinar vocês o passo a passo como identificar e tratar as doenças endócrinas. Beijo, até mais!